Bom dia a todos, irmãos. Bom sábado. É muito boa a vista daqui de cima. Eu acho que hoje a sala está mais cheia do que o normal nesta altura de confinamento e é uma bênção extraordinária nós termos, nesta altura complicada, decidirmos vir à casa de Deus. Porque, embora nós tenhamos a possibilidade de ter estas transmissões em casa, eu acredito seriamente que não é tão bom como podermos estar na casa de Deus, um sítio onde nós estamos apenas e só, sem distrações, para louvá-lo e para adorá-lo. Quero já pedir-vos desculpa por uma coisa que pode acontecer mais do que uma vez, que é eu começar a falar assim para vocês. Os óculos embaciam e então eu tenho que começar a falar assim para vocês. Se acontecer, ok? Não levem a mal. Mas antes de começar, e como vamos abrir a Palavra de Deus, vou pedir-vos então que nos levantemos, aqueles que ainda estão sentados, para orarmos. Querido e bondoso Deus, apenas, Pai, neste momento queremos agradecer pela Tua mensagem, pela palavra que nos traz até nós e também, Pai, porque apesar de sermos fracos, teres confiado em nós esta tarefa de testemunho constante que nós devemos trazer a todos para que o Teu desejo seja cumprido, querido Deus. Obrigado por todas as bênçãos. Amém, Senhor. Começámos um trimestre novo e, se bem se lembram, na semana passada a Isabel disse algo que outros irmãos que estiveram aqui a passar a lição também já tinham dito, que era aquela lição que tinham estudado tinha sido a lição mais importante daquele trimestre. E eu acredito nisso. E eu aposto que esta lição é a mais importante deste trimestre até agora. O fato de ser a primeira também ajuda para isso. Porquê testemunhar? Já uma vez se fizeram esta pergunta? Porquê testemunhar? Eu já fiz muitas vezes. Porquê testemunhar? Vamos ler o versuário. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Eu saquei duas palavras-chave deste versuário. A palavra bom e a palavra agradável. Que é aquilo que Deus nos diz que é o nosso testemunho constante, será sempre bom e agradável. E eu fui ao dicionário grego do Novo Testamento e a palavra bom, em grego, a pronúncia não estará correta com certeza, é kalos, que é referente a boa conduta ou a influência. E a palavra agradável é apodekomai, que significa acolher ou dar boas-vindas. Vemos então com isto que o que Deus nos diz, com este versículo, é que é bom, é uma boa conduta nossa, é uma boa influência nossa, ao testemunharmos, e que Ele acolhe a quem nós testemunhamos e quem testemunha se tivermos esta boa conduta no testemunho da sua mensagem. Agora a pergunta que eu vos faço é: o que é que está implícito neste versículo que nós acabámos de ler? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que é que está bem explícito aqui neste versículo? E podem responder à vontade. Exatamente. É mais do que isso, aliás. Exatamente. Eu falo uma palavra que eu quero ouvir. É o desejo de Deus. É o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos se salvem. E o desejo de Deus é que todos participem para a salvação de todos. Esse é o desejo de Deus. Nós aqui vemos bem implícito aquilo que é o desejo de Deus, que é salvar toda a gente e que todos trabalhem para a salvação ser o maior número possível. E aqui vemos também o contrário do que acontece e que nós vemos ao longo da Bíblia, várias divindades pagãs, cujos cultos, o objetivo dessas divindades pagãs era fazer sacrifícios a esses deuses pagãos. E nós vemos aqui o contrário, revelado no desejo de Deus, que é, Ele não exige sacrifícios, Ele deu o sacrifício. Ele fez o sacrifício para que todos pudessem ter acesso à salvação. Imaginem uma coisa. Há um resultado final. E o resultado final é a salvação. Por norma, no nosso emprego, nós temos que trabalhar todos os dias para, no final do mês, termos a recompensa desse trabalho, que é o nosso salário. Se eu não trabalhar todos os dias, o salário não vai ser o mesmo. Se eu não trabalhar nenhum dia, eu não vou ter o resultado final. Mas Deus aqui dá-nos já o resultado final. Ele diz: está aqui, já fiz o sacrifício por ti, o resultado final está aqui. Agora só tens é que fazer o resto, porque o resultado já está garantido.
Outra coisa engraçada nisto tudo é como é que nós nos vemos a nós próprios. Se nós somos cristãos, e sermos cristãos é sermos seguidores de Cristo e é fazermos o mesmo que Ele fez quando cá esteve. E a essência de Jesus é nada mais, nada menos do que o testemunho. Quando Jesus cá veio a primeira vez, Ele trouxe alguma mensagem nova? Ele trouxe alguma coisa que ainda não tinha sido dita antes? Ele não trouxe nenhuma novidade. Ou melhor, aos ouvidos de quem ouviu eram novidades, porque não tinham interpretado corretamente. Mas ele não trouxe nada novo. Nem um mandamento novo, como ele diz, ele trouxe. O que ele trouxe para dizer foi testemunho daquilo, e ele próprio era o testemunho daquilo que já tinha sido transmitido anteriormente. Jesus é testemunho. E nós, se nos chamamos cristãos, nós também temos que ser esse testemunho constante. Aqui há uns anos, o meu filho, o Tomás, agora já parece o meu sogro, a falar do meu filho. Exatamente. O meu filho, o Tomás, foi passear com os meus pais. E foram a um shopping. E, a dada altura, o meu pai e o meu filho estavam a fazer aquilo que os homens fazem no shopping, que é esperam sentados no banco enquanto as mulheres vão às compras. E enquanto a minha mãe andava a passear pelas compras, eles estiveram sentados num banco. E ao lado estava o meu pai, o meu filho, e lá estava um senhor. E o meu pai estava lá à espera, não é? Quem conhece o meu pai sabe que o meu pai fica lá, assim, meio estranho. E ouviu, o Tomás virou-se para o senhor que estava do lado. O Tomás tem esta particularidade que às vezes envergonha muita gente, que é, onde quer que ele vá, ele faz amizade. Não interessa quem seja. E ele começou a falar com o senhor. E o meu pai que me contou, porque eu não estava lá, e ele disse, sabes que Jesus existe? Isto foi há uns 4 ou 5 anos atrás. Sabes que Jesus existe? E o meu pai, quando ouviu isto, a primeira reação dele qual é que foi? Do meu pai, qual é que foi a primeira reação do meu pai? Exatamente, Graça. Ficou com vergonha. E encostou um homem de 60 e tal anos, na igreja já há muitos anos, e ficou com vergonha. Este rapaz agora... E sabes que Jesus morreu para nos salvar a todos, até a ti. E o meu pai ficou com vergonha. E eu fico feliz, porque significa que está a resultar alguma coisa, não é? Mas é esse realmente o testemunho constante, é esse mesmo. É instantâneo. Instantâneo, instantâneo, tal como Jesus é. Mas a lição não nos fala só sobre isto, fala só sobre também proporcionando oportunidades para a salvação. Se eu vos perguntar a vocês, com certeza já todos tiveram uma oportunidade que vos foi dada por Deus, sem vocês saberem, para vocês testemunharem. Nós sabemos que nós devemos testemunhar, sabemos o porquê de devemos testemunhar, sabemos que Deus nos coloca essas oportunidades para testemunhar. Eu queria ler, que me acompanhassem, na primeira frase da lição de domingo, que diz o seguinte: Deus proporciona diariamente oportunidades para que as pessoas em toda a parte o conheçam. Pessoas que provavelmente procuram alguma coisa, ou que ainda não sabem que procuram alguma coisa, Deus coloca-as no nosso caminho. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago 5, 19 e 20. Para nós vermos o impacto que pode ter o nosso testemunho. Se há versículo que define melhor o impacto que o nosso testemunho pode ser, são estes 2 versículos, na minha opinião, claro. Tiago 5, 19 e 20. Diz o seguinte: Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Durante muito tempo eu não compreendia o que é que significa esta expressão de cobrirá uma multidão de pecados. O que é isto? O que é uma multidão de pecados? A partir de que momento é que muitos pecados começam a ser uma multidão de pecados? O que é cobrir esta multidão de pecados? E eu então fui outra vez ao dicionário grego, e a palavra que em grego está para cobrirá é kalipto. Soa gelado, mas não é. Que significa fazer com que uma multidão de pecados seja ignorada e não punida. Algo que é ignorado. O que é algo que é ignorado? Que é? Não.
Não. O que é algo que é ignorado? Sim, Diego, desculpa. Exatamente, Sara? Não é valorizado, não é levado em consideração. Zé, desculpa. Exatamente. Não existe. Não existe. Se eu for a passar na rua e cruzar-me com um de vocês no outro lado da rua e eu não vos vir, e agora, sim, só um parênteses, é muito provável que isso aconteça, porque eu não me presto atenção, eu estou a ignorar-vos. Se eu vos estou a ignorar, é como se para mim vocês nem tivessem passado naquela rua. Para mim, aquele momento não existiu. O que Deus diz com que cobrirá uma multidão de pecados é: estes pecados foram ignorados, não existiram. Não só não existiram, como diz ainda que não serão punidos. E voltamos àquela ideia de eu lanço os pecados nas profundezas do mar, onde nunca ninguém viu, nunca ninguém... E vocês sabem que o ser humano conhece mais da superfície da Lua do que aquilo que está debaixo dos mares. Esta é a verdadeira, o impacto enorme que tem o nosso testemunho. A possibilidade de cobrir uma multidão de pecados que faz com que eles, como se nem existissem e que não fossem punidos. Mas vamos novamente abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 10 e nos versículos 13 a 14. Romanos 10, 13 a 14. Nós vimos em Tiago o impacto que pode ter o nosso testemunho. E agora vamos ver aqui aquilo que eu acho que é a responsabilização de não termos esse impacto na vida de alguém. Romanos 10, 13 a 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quando diz-nos aqui, não há quem pregue, não é uma ausência de responsabilidade. Eu acho que é exatamente o contrário. É uma responsabilização e uma culpabilização para nós por sermos quem prega, por termos o conhecimento e por não darmos uso a esse conhecimento. Na lição de domingo, na penúltima questão, naquele parágrafo sombreado a verde, diz o seguinte: qual é o seu papel no plano de Deus de redimir a raça humana? Qual é o nosso papel no plano de Deus de redimir a raça humana? Qual é? Testemunhar. Eu já vos contei uma experiência, eu vou contar novamente para aqueles que ainda não ouviram e também para quem está em casa e ainda não teve a oportunidade, se calhar, de ouvir. Há cerca de um ano, eu estava a trabalhar e na hora do almoço eu levava, por norma tinha a oportunidade, e então durante a hora do almoço, quem já me viu a comer sabe que eu como muito rápido, e ia dizer muito, mas pronto, não quero, muito rápido. E então eu, em 10, 15 minutos, o almoço estava despachado e pegava sempre algum livro para ler. O ano passado, o livro missionário era a Bíblia. E então eu estava a ler a Bíblia, não com esta capa, o livro mesmo missionário, com aquela capa diferente, e eu estava a ler. E eu tive uma colega minha que veio ter comigo, viu que eu estava a ler. Ela trabalhava connosco, mas ela não trabalhava para a função com que ela se tinha academicamente formada. Ela era professora de inglês e alemão. E ela trabalhava no departamento de marketing e veio ter comigo e disse: também gosto muito de ler. Que livro é que estás a ler? Qual foi a minha primeira reação? Olha, não é nada. Olha, por acaso, viste o que aconteceu? Aquele colega, é sempre a mesma história, não sei o que mais. E passou. Passado 2 a 3 dias, ela fez-me exatamente a mesma pergunta. Que livro é que estás a ler? E eu disse-lhe: olha, é a Bíblia. Naquela do pronto, vou ser gozado, pronto, é a Bíblia. E ele disse-me: eu queria uma Bíblia. Eu já li a Bíblia do meu marido, ele é muito católico, mas há coisas que eu não concordo muito com o que lá está e com as coisas que ele diz. Eu queria muito uma Bíblia. E eu levei aquele chapadão, assim, não físico, não é? Levei aquele chapadão e assim, virou-me ao contrário. Tu podias ter perdido uma oportunidade extraordinária desta pessoa ter recebido uma Bíblia. Se tivesse acontecido alguma coisa, se tu neste dia não tivesses vindo trabalhar, ou ela provavelmente nunca mais te faria aquela pergunta. E, ironia das ironias, passado 2 ou 3 meses, eu saí daquele trabalho, fui para outro, e saí, mas dando-lhe uma Bíblia.
E nós, durante aquele tempo, falámos muito sobre alguns assuntos que estavam na Bíblia. Deus coloca-nos estas oportunidades de testemunhar. E Deus coloca-nos novamente as oportunidades de testemunhar quando nós não o queremos fazer, inicialmente. Porque Deus diz-nos, o objetivo está para toda a gente, não é só para ti. Mas tens que ajudar a levar toda a gente até ao resultado final. A lição de segunda-feira diz-nos alegrando Jesus. Eu tinha um PowerPoint que o Ricardo me vai ajudar a colocar, que é alguns motivos pelos quais, algumas razões pelas quais Jesus fica alegre com o nosso testemunho e também alguns versículos para nós lermos. Exatamente, aqui cá está. Já agora faço a sugestão, quem não conhece a Infolição, é um ministério adventista do Brasil, que todos os dias tem uma infografia sobre o estudo da lição. Todos os dias. Nós estamos a lição sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todos os dias têm uma infografia com informação. Podem vê-lo no Facebook e podem recebê-lo também diretamente todos os dias no WhatsApp, incluindo um resumo final e outros recursos. E lá nós vemos, é difícil mensurar a tristeza de Deus ao ver este mundo corrompido pelo pecado. Mesmo assim, a Bíblia apresenta comportamentos que agradam a Deus. O tempo não é muito, nós vamos ver alguns. Vamos ver, Deus fica feliz quando nós queremos nele. Hebreus 11:6. Vamos abrir, por favor. A lição da escola sabatina não serve para mais nada a não ser isto. Mexermos na Bíblia. Lermos a Bíblia. Hebreus 11:6. Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Andarmos com Deus. Vamos ler o versículo imediatamente antes. Versículo 5 de Hebreus. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Jeremias 32. Vivermos por Ele. Vamos abrir. Jeremias 32. Jeremias 32, versículos 38 a 41. E eles serão o meu povo, e eu serei o teu Deus, e lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno que não me desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra, certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Deus fica feliz quando nós cremos nele, andamos com ele, vivemos para ele, e uma das coisas mais difíceis de fazer, que é perdoarmos como ele. Concordam comigo quando diz estes dois tipos de perdão? O perdão de Deus e o perdão humano? Qual é que é mais fácil de fazer? Porquê? O perdão humano é mais fácil de fazer? Exatamente, porque a maior parte das vezes não é sincero. Porque muitas parte das vezes não é sincero. Mas vamos ler em Marcos, no capítulo 11, e nos versículos 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. A pergunta que eu vos faço agora é, se nós... E eu quero ler um último, que é provavelmente um dos meus versículos favoritos, que é Sofonias 3,17, que fala sobre a dependência de Deus. É um versículo já muito conhecido, mas vamos abrir as nossas Bíblias em Sofonias 3, versículo 17. Sofonias 3, 17. E diz o seguinte: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti
com júbilo. Estes são os passos para nós alegrarmos a Deus. A pergunta que eu vos faço é, se nós não cumprirmos estes passos, vamos nós estar a dar um bom testemunho? Quantas vezes nós já não falámos da nossa fé a algum amigo, a algum colega de trabalho, a algum colega de escola e não vivemos um ou mais ou todos destes exemplos? Quantas vezes já vos aconteceu? A mim já me aconteceu várias. Já me aconteceu várias. Alguém me perguntar alguma coisa e eu dizer aquilo que sei do conhecimento que tenho, mas naquele momento eu não estar a depender de Deus como deveria. Ou neste momento não estar a perdoar alguém como Deus me perdoa todos os dias. Ou não estar a andar com Ele, ou a viver por Ele, ou a crer nele como deveria. Conseguirá o nosso testemunho ter eficácia se nós não vivermos algum destes exemplos? Sim. É rápido. Força, João. Você conheceu. Mas acabamos de ler um versículo raramente lido, o de Marcos 11, 26, que tem uma profundidade que nenhum de nós leu, passou e não passamos. É aquele, se não perdoarmos também, o nosso Pai Celestial não perdoa. Bem que podemos estar a fazer uma oração se nós temos algo, enquadramento também, não é? Somos todos pecadores. Contra alguém, estamos a fazer uma oração para Deus nos perdoar e nem pensamos que nós estamos a perdoar a outros. E Deus não nos perdoa. Ninguém parece que passa assim da vida. Exatamente, Joel, bem observado. O que o Joel estava a dizer é que nós passamos muitas vezes por este versículo e por outros, por cima, sabemos até de cor, mas nós não vivemos isto. E nós estamos a orar a Deus para nos perdoar e nós não estamos a perdoar outros. Oramos a Deus a pedir, no caso que eu vos falei da minha colega, eu durante muito tempo orei a Deus para me pôr à frente alguém para eu conseguir testemunhar. E ele pôs-me 2 vezes e à primeira eu não queria e à segunda já foi assim meio empurrado. E isto é muito profundo, quanto mais cedo nós conseguirmos aprender isto e colocar em prática, melhor. Eu imagino a tristeza, imagino, é difícil, mas eu posso tentar imaginar a tristeza que Deus sente cada vez que eu peco. Cada vez que eu peco, eu imagino o coração de Deus, não dá para perceber. Porque cada vez que eu peco, eu digo a Deus, diretamente, na cara, de que o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo não serviu para nada. Cada vez que eu peco, eu digo a Deus que o seu Filho, que Ele deu e que se ofereceu para morrer por nós, uma das mortes mais angustiantes e agoniantes que possa ser imaginável, não serviu para nada. É quase se nós estivéssemos a fazer pouco de um sacrifício. Quem é que daqui já trabalhou muito para uma coisa, ficou bem feita e quando estava à espera de receber o devido valor, não recebeu? Ficamos contentes como tudo, não é? Quando isso acontece. Não. Agora imaginem Deus. Mas ao mesmo tempo, cada vez que há uma cerimónia de batismos, eu imagino a alegria extraordinária de Deus cada vez que alguém se entrega e desce às águas batismais, tal como nós cantamos no hino "Ó que belos hinos". A lição continua. Temos de tentar acabar em tempo. Hoje não tenho o Tiago daquele lado para dizer quanto tempo é que falta, por isso tenho que ser eu a controlar. Crescendo de dor. A lição começa com uma informação sobre o Mar Morto. Já toda a gente ouviu falar sobre o Mar Morto. Ele chama-se Mar Morto porque tem muita vida. Não. Mas há um rio muito importante para nós, na Bíblia, que vai alimentar o Mar Morto, que é o Rio Jordão. O Rio Jordão tem uma particularidade na Bíblia específica. Qual é que é? Sinal de vida. Nova vida. Além disso, o Rio Jordão foi separado. Com que finalidade? Manter a vida de quem passava. Este mesmo Rio Jordão vai desaguar no Mar Morto, que tem, segundo a lição, 33,7% mais teor de sal e de minerais. Ou seja, tudo o que lá chega, morre. Tudo o que lá chega, morre. Tudo o que lá chega, morre. O mesmo nós devíamos refletir nisto. Vamos aqui todos os sábados, ouvimos os sermões, ouvimos as lições, ouvimos as outras atividades todas extraordinárias que nós temos. A vida chega-nos e morre aqui? Ou nós continuamos?
Porque a particularidade do Mar Morto é que se o Mar Morto libertasse água, tal como recebe, ele já não seria Mar Morto. Porque ele continuava, o ciclo continuava a funcionar. Eu gosto muito de desporto. Embora confesso que não seja a pessoa mais atlética, gosto muito, o André está-se a rir com certeza quando eu digo que não sou a pessoa mais atlética, é verdade, mas gosto muito de desporto. Há desportos que gosto mais, há desportos que eu gosto menos. Mas há uma altura em que eu vejo todos os desportos e gosto. São os Jogos Olímpicos. Eu vejo ginástica acrobática, eu vejo tiro, curling, se estiver a dar, se não sabem o que é, não percam tempo, não tem piada nenhuma. Mas quando chego aos Jogos Olímpicos vejo tudo. E as provas principais que eu gosto mais são as provas de velocidade. Nós perdemos, às vezes quando os Jogos Olímpicos são na China ou no Japão, vamos acordados às 3, 4 da manhã para ver uma prova que em 9 segundos acaba. Uma das provas que eu mais gosto é esta. Alguém sabe qual é que é? Já agora, para testar os vossos conhecimentos desportivos? Exatamente. Esta feta existe em várias vertentes, 4 por 100, 4 por 200 e 4 por 400. Ou seja, são uma equipa de 4 que tem que percorrer uma distância, neste caso são os 4 por 100 metros, percorre uma distância de 100 metros, passa o testemunho ao seguinte, percorre 100 metros, passa o testemunho ao seguinte, and so on, até chegar ao fim. Vocês sabem como é que é o nome disto? Chama-se o testemunho. E o que eles estão a fazer é a passagem do testemunho. Aqui e ali o Usain Bolt já está preparado para limpar de cebolada a corrida, que ninguém o consegue aguentar. Mas imaginemos o seguinte. Toda a gente já ouviu falar do Usain Bolt, o homem mais rápido do planeta. Ele é muito mais rápido. E normalmente ele fica sempre ao fim. Porque se houver alguma deficiência num dos seus 3 colegas anteriores, ele, como é super rápido, ele consegue compensar o atraso. Mas se ele não pegar no testemunho, como está ali a correr, adianta-lhe alguma coisa ser o homem mais rápido do mundo? Adianta-lhe alguma coisa chegar primeiro que todos os outros? Não. Eu não sei quando é que foi nas últimas Olimpíadas, eu não sei em que equipa é que aconteceu, mas houve uma equipa que foi eliminada, ou nas últimas Olimpíadas ou nos últimos Mundiais de Atletismo, houve uma equipa que foi eliminada, desculpem, não, houve uma equipa que foi eliminada porque o testemunho não foi bem passado. Foi passado de um colega para o outro, mas não foi bem, segundo as regras. E eles chegaram ao fim em lugar de medalhas e foram desclassificados. Isto muitas vezes acontece. Ele veio a correr com o testemunho, ele já está a sair à espera de agarrar o testemunho e o colega caiu, o testemunho não foi passado. Não lhe adianta nada se quer correr. Já não adiantava porque o Usain Bolt está a correr com ele. Mas já não lhe adianta nada correr porque ele não tem o testemunho. Na nossa corrida espiritual, adianta alguma coisa nós termos o testemunho que nos foi dado? Adianta alguma coisa nós sabermos isto de trás para a frente? Adianta alguma coisa se nós não passamos o testemunho? Ou se passamos erradamente o testemunho? O que vai acontecer é, nós vamos estatelar-nos ao comprido e vamos ficar para trás. Aqui há uns anos, cerca de 10, 12 anos, saiu um filme baseado num livro cujo nome em português é Favores em Cadeia. Não sei se já alguém ouviu falar. É um filme que conta a história de ficção, conta a história de um rapaz de escola primária que tinha como trabalho de casa, o professor trabalho a todos, que era arranjarem formas de fazerem o mundo melhor. E o que este rapaz fez foi, arranjou uma forma, isto é tudo ficcional, arranjou uma forma de melhorar o mundo. E então qual é que era a forma dele? Era ele ser bom e fazer alguma coisa boa, ou dar alguma coisa, ou algum favor para 3 pessoas. E essas pessoas eram obrigadas a fazer exatamente o mesmo que ele, a mais 3 pessoas. No livro, ele começa numa cidade, em Las Vegas, e depois um jornalista começa a investigar uma rede de favores em cadeia que chega à outra ponta dos Estados Unidos e ninguém sabia como é que tinha começado. Porque um menino decidiu, o meu objetivo de fazer o mundo melhor é fazer bem, passar alguma boa mensagem, dar alguma coisa, fazer algum favor a 3 pessoas e essas pessoas têm que fazer exatamente novamente a 3. Basicamente é o esquema da pirâmide, mas em bom. Se eu faço alguma coisa boa, essa pessoa terá que fazer alguma coisa boa, and so on, até todos conseguirem ser atingidos, pelo menos o máximo possível. Na lição de terça-feira, eu queria que lêssemos uma citação de Ellen White que está lá. É logo o primeiro parágrafo a seguir à questão,
Deus poderia ter atingido o seu objetivo de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas para podermos desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, nós precisamos de partilhar da sua obra, a fim de entrarmos no seu gozo, a alegria de ver pessoas redimidas pelo seu sacrifício. Devemos tomar parte dos seus trabalhos para a sua redenção. Se nós devemos ser testemunho constante, como Jesus foi quando cá esteve, então qual é o ingrediente principal que nós devemos ter? Tudo é, ou tudo deveria ser, amor. Foi isso que motivou Jesus. Foi isso que motivou Jesus para se dar como sacrifício. Foi isso que motivou Jesus para que nós pudéssemos ter a oportunidade de atingir o resultado final sem as etapas todas ainda com as etapas todas ainda por completar. Eu queria terminar a recapitulação da lição com uma experiência pessoal. Em 2002, até 2002, eu não era uma pessoa muito recomendável. Muitos de vocês já sabem. Eu ia à igreja ao sábado, todos os sábados. Era como se não lá estivesse. Eu ia só para os meus pais não ficarem tristes. E ia. Mas eu estar lá ou não estar era exatamente a mesma coisa. Eu fazia coisas que não devia fazer, utilizava coisas que não devia utilizar, estive envolvido em situações em que não devia estar envolvido. Até uma situação em julho de 2002. Em julho de 2002 eu conheci uma pessoa. Foi a minha mulher. E foi o seu testemunho, a intransigência de alterar os seus princípios e os seus valores, o seu testemunho constante, vivo, que fez com que, se eu a quisesse, eu teria que mudar alguma coisa. A minha mulher nunca equacionou mudar os seus princípios, os seus valores cristãos, por minha causa. E isso é um testemunho constante. E o testemunho alargou-se ao meu sogro, à minha sogra, que incutiram essas ideias, à família da minha esposa, que os princípios cristãos são tão puros e perfeitos que não há motivo nenhum no mundo que nos leve a alterar para termos alguma coisa que queremos ou para fazermos alguma coisa que gostamos. Esta é a lição para nós. O nosso testemunho constante cobrirá uma multidão de pecados. E eu fico impressionado, porque eu sempre achei impossível que os pecados todos que eu cometi até aquela altura fossem cobertos de alguma forma, apenas e só pelo testemunho de alguém, pelos princípios que a sua família lhes passou e que me fizeram mudar e entregar a minha vida a Cristo muitos anos depois de eu já me ter batizado. Esta é a ideia que eu quero que vocês fiquem. O nosso testemunho constante, baseado nos princípios e nos valores cristãos que nós lemos e estudamos todos os dias, que sabemos de cor e salteado, mudam vidas, cobrem uma multidão de pecados que eu sinceramente achava que é impossível Deus ignorar os pecados todos que eu cometi ao longo desta vida e que eles passassem sem punição, e passaram. Um bom sábado a todos e a vossa atenção para o resto do programa.